hackerzinho chegou. Muito bem, pessoal. Tá na tela o assunto de nossa aula de hoje. Gêneros textuais. A gente vai dar uma fechada nesse assunto, com base no que nós vimos na aula passada. Pois bem, o que aconteceu? Eu chamei a atenção para vocês, no nosso encontro anterior, da necessidade da leitura. Eu disse a vocês, portanto, que o mundo hoje é o mundo da leitura. Eu estou desafiando vocês a lerem cada vez mais. Quero que vocês tenham sempre um companheiro ao seu lado, chamado livro, que hoje pode ser um livro impresso, tá? Ou pode ser um livro hoje digital, os e-books da vida. Então tem gente que tem esse hábito, está lendo hoje pelo Kindle, pelo tablet, pelo celular, em PDF. Tem muitos livros que estão hoje em domínio público, você consegue baixar, outros nem tanto. E às vezes comprar um livro em modo digital é mais barato que comprar um livro impresso. Pois bem, então a minha motivação é essa, para que vocês entendam que a leitura faz parte do seu preparo para o mundo do comércio. Na verdade, para o mundo de um modo geral. Então a gente sabe que hoje é preciso saber ler o mundo. E ao saber ler o mundo, a gente começa a entender como é que esse mundo ele se organiza de um modo geral. Só que eu dei a vocês, chamei a atenção da necessidade da leitura, dei a vocês alguns passos da leitura, mas aí vem aquela grande questão. Ok, professor, mas ler o quê? O que eu tenho que ler? Claro que a gente está hoje envolto de várias possibilidades de leitura. Então, a gente entende hoje, e é correto o entendimento, de que não existe um tipo de texto só. A gente hoje está tomado, sobrecarregado, está assediado, está alardeado, está envolvido por textos variados. E esses textos, eles estão organizados em formatos, em tipologias, e a gente chama também em gêneros. Então, hoje eu vou dar a vocês uma noção do que é ou do que são os gêneros textuais. Já que nós temos que ler, a gente lê texto. E quais são esses textos que a gente vai ler? Então, deixa eu retomar aqui, primeiramente, alguma premissa. A premissa inicial é, olha, isso faz parte da vida. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso já está lá nos escritos dos nossos avós. É um provérbio antiquíssimo. Tá? Então, quem sabe onde quer chegar, traça a direção, traça o caminho e chega lá. Quem não sabe, qualquer lugar que ele vai, não sabe para onde vai mesmo, qualquer caminho serve. No campo da escrita da leitura, é a mesma coisa. Quem não sabe para que escrever ou para que ler, nenhum texto serve. Ou seja, você precisa, portanto, dar sentido. A primeira ideia é, ao escolher um texto para ler, pergunta que você tem que fazer, para que eu vou ler isso? Por exemplo, tem um livro que eu super indico para vocês, esse aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É interessante que esse livro aqui, o cara quebra algumas lógicas e nos dá algumas dicas de leitura. E nos dá alguns encaminhamentos. Então, é um livro que eu sugeriria para vocês, quem quiser ler. Quem não achou um livro ainda, esse aqui pode ser uma indicação minha. Você vai gostar. Agora, veja. Este livro, por exemplo, tá? Eu vou ler para quê? Ele é baseado no estudo da psicologia positiva de Harvard. Então, para que eu vou ler? Então, se eu souber para que eu vou ler, então ele me serve o texto. Agora, se eu vou pegar, não vai ter muito sentido para mim. Da premissa. Coloque sentido na escolha da sua leitura. O que acontece hoje? A gente hoje é bombardeado por muitos formatos de texto. Então, por exemplo, você tem esse aqui, ó. O que é que tem na cabeça, mas não é super-homem? Tem folha, mas não é árvore. Tem orelha, mas não é gente. E é surdo, mas conta tudo. Se você observar esse texto aqui, ele só tem palavras. Só tem palavras.
Então, nós dizemos que esse texto aqui, por exemplo, essa adivinha aqui, é um texto com base na palavra. É um texto escrito. Se você observar esse cartazinho aqui, acho que não sei se aqui é o Chapolin ou é aquele outro lá, sei lá, que é o nome dele, acho que é o Chapolin, né? Parece, né? Observe aqui, o Kiko, né? Observe aqui que você tem letras, erro de português, destruindo possível relacionamento desde sempre, também tem letras aqui, mas tem uma figura, tem uma imagem. Então, você já tem aqui um texto em que você tem as duas coisas. Você tem a palavra e tem a imagem. Esse tipo de texto, a gente está chamando de texto multimodal, porque ele desperta em nós tanto a letra, a escrita, quanto a imagem. Texto multimodal hoje, quando a gente tem essas formas, esses vários formatos de comunicação. Se você olhar aqui nesse texto aqui, que também é um texto, é só uma placa aqui. Então, se você, por exemplo, está em algum lugar, você viu essa placa aqui, vou imaginar que você é homem. Você está em algum lugar e vê essa placa bem na entrada de uma porta. Claro, que se você é homem, você não vai querer entrar nessa plaquinha aqui, ou nessa portinha aqui, tá? Por quê? Porque está escrito aqui, está aqui uma imagem, que por trás tem uma mensagem. Essa mensagem está dita aqui, que é o espaço de mulher. Agora, se você é homem, e essa imagem aqui, por exemplo, tivesse cortada aqui, ó, tivesse um X bem aqui, tá? E você é homem, é claro que você ia entrar. A mulher não entraria. Ou seja, o que a gente tem que entender? Nós temos que saber ler isso. E a gente está hoje vivendo esse universo de comunicação que está lançando mão de todos os tipos de artefatos de comunicação. Então, vejam, a letra comunica, a imagem comunica, mas o gesto comunica, a expressão comunica, o silêncio comunica, a vestimenta comunica, as situações comunicam. Ou seja, a gente está hoje tomado por uma série de estruturas que desperta em nós esse senso de comunicação. Essas estruturas nós chamamos de texto. Então, texto não é só aquilo que está no papel com letra. Texto é toda e qualquer estrutura que tem por finalidade de levar a uma comunicação. E aí que você tem que entender, especialmente vocês do comércio, porque se estão lidando, por exemplo, se vocês forem para a venda, você tem que saber ler o cliente. E às vezes saber o que falar mais ou quando se calar diante do cliente. Então, se você for um gerente de RH, vai ter que saber ler o seu funcionário. Saber quando ele está com problema, quando ele está de bem. Ou seja, você precisará entender que no universo que a gente vive hoje, a gente é desafiado a todo instante para as leituras que vêm dos variados tipos de texto. Você pegar, por exemplo, um papel e escrever, por exemplo, R$100 e for lá em um banco qualquer e pedir para trocar aquele papel por R$100, ele não vai trocar. Aquele papel, ele não está dentro da estrutura apropriada para essa troca. Mas você levar um cheque como esse aqui, ó, você levar isso aqui, esse kit de R$100, e chegar na beira do caixa, você recebe, dá o cheque e recebe os R$100. Então, você precisa entender que a estrutura textual, ela é quem vai validar essa forma de comunicação. Então, o que eu disse até agora? Que a gente tem que ler. E temos que saber ler tudo. Não só a letrinha. Até aqui tudo bem? Cadê aquele okzinho lá no chat? Tudo bem? Tá ok? Tá claro? Estou sendo claro com vocês? Ok? São 32 ok's, viu? Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Mas afinal, tá? Vou passar isso tudo aqui para a gente tá. Mas, afinal,
Quais são os pressupostos que nós temos que ter na nossa mente como bons leitores? Primeiro pressuposto: toda a nossa comunicação se dá pelo texto. Primeira dica. Então, você precisa entender o que é texto, para que, de fato, você saiba que todo o processo comunicativo se dá pelo texto. Se eu falar aqui, gente, se eu falar assim, gente, e não falei nada, só falei, gente, vocês entenderam a mensagem. Se entenderam a mensagem, é um texto. Se falar, pessoal, olha, eu vou ali que eu estou, ó. Se entenderam a mensagem, é um texto. Então, texto é toda e qualquer estrutura que comunica. Só que o que acontece? Cada texto, além de uma função, ele também tem uma intenção. Então, todo texto que eu escrevo, que eu produzo, por trás dele há uma intencionalidade e também uma funcionalidade. Então, é isso que vocês têm que entender. Outro pressuposto. Um texto, ele pode ser usado em diferentes situações contextuais. Então, você pode ter um texto que tem múltiplas funções e múltiplas intenções. Isso é importante, porque às vezes você pode lançar a mão de várias situações. Por exemplo, você quer fazer uma correspondência, você quer se corresponder com alguém. Antigamente, a carta era o nosso veículo de comunicação, de correspondência. Talvez se eu falasse hoje para o... Meu filho não já tem 23 anos, mas talvez se eu falasse hoje para o meu sobrinho neto, que tem 10 anos. Falar, filho, eu estou sem um envelope. Se eu mostrar para eles aquele envelopinho amarelo de endereçamento postal, se eu mostrasse para ele aquele envelope, isso aqui é envelope de carta, ele talvez vai falar, o que é a carta, tio? Mas talvez nós aqui, já tivemos a experiência de uma carta. Alguém já deve ter recebido uma carta, até ter escrito uma carta. Alguém de você já deve ter sofrido por causa de uma carta. Alguém que já deve ter terminado um relacionamento por meio de carta. Alguém aqui já deve ter mandado uma notícia muito boa por meio de carta. Então, a carta, ela está no imaginário de algumas pessoas, tanto que tem gente que ainda tem a caixinha de sapato guardando aquelas cartas as mais distantes. Tá? Pois é. Então, vejo que, na verdade, a carta, por muito tempo, ela era o instrumento da correspondência. Então, a gente fazia muito isso. Quem já não recebeu uma carta, depois eu quero até que você... sem entrar muito na sua privacidade, é bom, quero depois ouvir alguns depoimentos de quem escreveu ou quem tem alguma experiências com carta. Depois também nós temos uma outra maneira de nos corresponder, por exemplo, pelo bilhete. Quem já não mandou um bilhetinho na escola? Quem já não chavecou alguém com um bilhetinho? Quem é que já não recebeu um bilhete, ou que não colocou um bilhete lá na geladeira para não esquecer a tarefa? Quem já não deu um bilhetinho para alguém com as segundas intenções e colou aquele bilhetinho, rendeu um beijo, rendeu uma saída. O bilhete era isso. Aqui a gente teve em Brasília, por muito tempo, um governador, José Roberto Arruda, que ele tinha por hábito utilizar o bilhete. Então, o bilhete, para ele, era como se fosse um cheque em branco. Eu mesmo recebi um bilhete dele uma vez para buscar um computador lá na Codeplan para dar para um professor. Eu estava na CBN, dando uma entrevista, ele me deu o bilhete na CBN, eu fui lá no local que ele mandou, peguei o notebook, dei para o professor que ele ia presentear. Tudo por causa de um bilhete. Mas também um bilhete, vejam, veio, e é comum, ainda hoje se escrevem bilhetes, tá? Mas tem a mesma função de uma carta. Isso é uma correspondência. Hoje, talvez, vocês não usem carta, nem bilhete, mas usam e-mail. Então, o e-mail hoje tem a mesma função de correspondência. Então, o e-mail é uma
correspondência. Tanto que a palavra e-mail vem de um endereço. Tá? Então, você só manda e-mail se você tiver um endereço para alguém. Quer dizer, é a mesma lógica da carta e do bilhete, tá? Só que agora usa a tecnologia, que é o e-mail. E hoje, mais especificamente, recentemente, você tem aí, alguém colocou o WhatsApp, tem um Message, que tem as mesmas funções. Então, você não tem que fazer mais uma carta, mas você faz um textão no WhatsApp, faz um e-mail, que é um textão. E você, então, perceberam? Você tem diferentes situações e diferentes formatos para você trabalhar a mesma intenção. Perceberam aqui? Vamos lá? Muito bem. Agora quero abrir para vocês e quero fazer algumas perguntas bem curiosas. Quem é que já teve alguma experiência aí positiva com a carta? Pode abrir o microfone e falar rapidinho aí. Sou eu. Pode falar, pode falar. Eu escrevi aí, meu esposo me escrevia cartas, isso há muitos anos, né, que a gente está junto há muito tempo. E aí, ele, no início, não tinha esse negócio de celular, né? Não vou me deflagrar aqui e dizer qual idade eu tinha, né? E aí ele escrevia cartas com 30 páginas, escrevia toda semana. Nossa, eu só consegui escrever meia folha, assim, não vou dizer nem que era uma folha de caderno, era meia folha, que eu sou mais das palavras. E ele, como não é muito de falar, ele era de escrever. Meu Deus, 30 páginas, não sei como ele conseguia. Mas era bom demais, viu? Era muito amor, que coisa boa. Quem teve uma experiência frustrante com uma carta, que se você se sentir bem, quiser compartilhar conosco, pode compartilhar, senão fica tranquilo. Alguém? Que a carta já trouxe alguma coisa diferente? Professor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pode falar, Genise. Eu lembrei a colega falando aí, né, que escrevia, ela e o marido. Eu escrevia carta também para o meu esposo, só que o meu problema é que depois eu ia corrigir a carta. Aí eu corrigia a carta e falava que tá tudo errado, aí nunca mandava a carta. Era isso. Que judiação. Que judiação, tadinho do seu marido. Quem ia falar depois de você? Quem ia falar mais? Eu. Pode falar, querido. Na época da escola, eu sempre gostei muito de escrever, na verdade, algo de família, né? E a minha experiência, eu nunca mandei carta para ninguém, nem poema, nem história. Na verdade, eram as pessoas que me procuravam para me escrever, para elas mandarem. Então, se eu disse a experiência triste, então eu digo que é uma experiência triste, por quê? Porque como eu acho que foi a Gilmara e a Genise falou, elas escreviam cartas para o marido e essas coisas. Então, é muito pessoal. Então, eu acho que quando você vai escrever para alguém, da mesma forma que quem escreve tem mais sensibilidade, né? Então, acho que eu fico triste. De repente, ter escrito. Tem muita gente apaixonada por mim, nem sabe, porque até o que escreveu foi outras pessoas. É isso aí. Muito bem. Lígia, pode falar, Lígia. Lígia Cauane. Lígia está com a mão levantada, Lígia. Microfone. Oi, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas só que eu tenho a minha mãe e o meu pai, no começo de namoro deles, eles escreviam cartas. E minha mãe até hoje guarda as cartas delas. Ela nunca mostrou, né? Porque era intimidade deles e tal, mas ela ainda tem as cartinhas tudinho do namoro. E eu tenho 25 anos, então ela tem 22 anos de casada. Até hoje ela tem. Que legal. De vez em quando provoca tua mãe, eu vou ler aquela cartinha sua lá, ver se vai. Pois é, mas nunca deu. Vamos lá, realmente, Thales, muito bom, Thales, realmente, Thales colocou uma coisa interessante. Tem um filme chamado Central do Brasil, que é uma senhora que fica na estação de trem, escrevendo cartas para as pessoas, que é um analfabeto, muito bom, Thales. Então, se alguém quiser assistir a esse filme, ou rever esse filme, tem todo esse contexto de carta, é muito interessante, tá?
E outros mais que você pode ver, cartas que machucaram, em bilhetes que foram mal interpretados, mensagens de WhatsApp que foram devastadoras, tudo isso aqui. Alguém mais quer dar algum depoimento? Tá? Então, por enquanto, quem quiser falar aqui, depois pode escrever lá no nesse que eu guardo o que você quer falar. Vai falar, Mônica. Então, professor, eu lembrei da minha época de escola, que a gente fazia atividade de escrever cartas, um escrevia para o outro e colocava no correio. E eu guardo até hoje a cartinha que eu recebi. E olha que faz tempo, hein? Tenho 52 anos. Que legal. Tem cada coisa interessante. É isso aqui. Muito bem. Tá? O Edson está dizendo que o povo agora está preguiçoso, nem tem mais na carta, não. No máximo que eu te amo, no WhatsApp, é verdade. Hoje em dia está muito rápido, né? Muito prático. Muito bem. Tá? Mas veja... Pois é, a gente usava o papel de carta também, né? Aquela coisa colorida, botava perfume, tinha uns negocinhos. Hoje em dia não está tão pessoal, né? Não está, né, tão afetivo. Tinha gente que pegava a carta, Gilmara, o beijo do batom, a marca da boca. Isso, eu fazia. Ia lá, colocava dinheiro dentro da carta. Não, isso não rolou. Dava para a pomba, a pombinha vai lá e voava e entregava. Não é para tanto, Tem muitas histórias. Entendeu? Eu tenho flores feitas até hoje, tenho, assim, que eu colocava, de cartinha que mandava com flores, com a folhinha, até hoje tem guardada, de namorado. Pois é. Eu gostava de anjo, botava um monte de anjo. Não, e também tinha gente que pegava, não repetia, né? Ia a livraria, a papelaria, né? Comprava um papel diferente, não podia repetir a carta, o papel de carta, fazer coleção de... Isso mexeu muito com o imaginário de muita gente. Nossos avós, nossos pais, Maria, eu também fui de carta. Carta de Natal, né? Carta de Natal era tão linda, e você comprava aquele negócio, coisa mais bonita com as velhinhas, era muito lindo. E eu mandava muito pro Maranhão, nossa, todo mundo ficava feliz. Eu acho que professor, teve a época do romantismo, né? Se eu não me engano, é romantismo, certo? Que teve até um grande índice, parece, de suicídio, porque uma exposição, a mulher terminava com um cara, e naquela época isso era, meu Deus, acabou o relacionamento, aquela época era do romantismo, né? Acredito que eu já estudei essa matéria. Na verdade, em toda a época você teve a carta, mas no romantismo você tinha mais esse amor comedido, não comedido, aquele amor introspectivo, aquelas juras de amor, tinha aqueles arrobos de amor, então você tinha várias situações. O romantismo você tinha aquela foto do amor ultra romântico, em que o camarada praticamente ia para o tédio, ia para o escapismo, nesse sentido. O Caetano falou, relações líquidas do Bauman, é verdade, hoje em dia, vai definir essa distância nas relações de comunicação humana, é triste, mas é uma realidade inevitável. Infelizmente, nunca enviei para ninguém, mas já recebi algumas. Garota, tá bom. Mas eu acho legal o seguinte, que nesse momento, que a gente tem que entender, o e-mail, o WhatsApp, faz o mesmo papel da carta. Mas então, tem gente, às vezes, que fere, como alguém colocou aqui, como a carinha no WhatsApp. Você não precisa falar muito, basta você dar botar uma carinha, colocar uma palavrinha, você já feriu o outro, ou já alegrou o outro, então é a mesma lógica. Quem levantou a mão para falar aqui, depois, quem foi? Eu já baixei. Não, mas era só para falar que eu sou a favor de voltar às cartas, porque uma pessoa que tira o tempo para escrever uma carta, colocar em um envelope, mandar para você, essa deve ser valorizada. Então, por favor, gente, se você quer conquistar alguém, mande uma carta. Olha aí, muito bem. Muito bem, Luísa. Na verdade... Tenho certeza que a pessoa vai gostar de você, vai ser diferente e vai chamar atenção. Entendeu? Eu acho que legal, a gente pode resgatar essas coisas, muito legal, entendeu? Alguém resgatar. Quer mesmo, até você não quer escrever uma carta como o exposto da Gilmara, de 30 páginas, mas quer escrever uma mensagem, uma linha, uma frase,
entendeu, no WhatsApp, que você seja intenso, seja verdadeiro, porque a pessoa que vai receber, ela vai realmente ficar para cima ou para baixo. Tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui, depois eu quero ouvir mais pensa de vocês sobre esta... Ah, Guilherme, tá vendo? Tá vendo? Tem gente aqui se revelando, tem gente aqui se revelando. Muito bem. Então, avancemos aqui um pouco mais. Acontece que, veja vocês, então nós temos, por exemplo, o gênero correspondência, que envolve carta, bilhete, e-mail, mensagem atualmente. Outro gênero muito forte é o gênero literário, em que você agrupa vários tipos de textos, tá, dentro daquele formato. Então, gênero é uma estrutura macro em que você pode ir lá encostar vários gêneros. Se bem também que tem um gênero poético, porque você tem vários tipos de poema, tá, quando você for trabalhar a literatura. Mas eu peguei só para vocês entenderem o que é um gênero. Tá? É uma estrutura em que você vai alocando, vai pendurando outro gênero. Então, você tem um romance, tem um poema, tem um conto, tem uma crônica. E aí, como você está em busca de alguma coisa para ler, e aí quem não tem, por exemplo, um hábito de ler um livro grande, como, não sei quem colocou, que vai ler aí a primeira história do Guimarães Rosa, tem gente que não quer ler um livro desse tamanho. Pega um conto, pega uma crônica, que são 2, 3, 4, talvez 10 páginas, tá? Então, e tem às vezes uma força, pega um poema, tá? Então, é importante você ter essa preocupação de que você está vivendo no mundo da comunicação textual. E texto não é só letra, também são várias outras expressões. Bem? Vamos lá. Por exemplo, olha um texto aí, olha um poema aí. Eu queria pedir a vocês, eu queria que alguém lesse para mim esse poema. Quem quer ler, mas leia com a veia poética. Por favor, para o microfone, pode ler. Quem quer ler? Bora? Pode ler. Vou ler, professor. Pode. É menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Por que me não vedes? Vedes, por que me não vedes? É, porque aqui tá verdes, não tá verdes. Não, ó, não mas é verde mesmo, a pronúncia é vedes. Ah, tá, por que me não vedes? Eles verdes são, e tem por usança, na cor esperança, e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, porque me não verdes. Mas não tem o R, viu? Quem é que lê aí? Quem leu aí? Camões. Não, quem foi que leu? Foi a Silvana? Aham. Silvana, é verdes, porque esse verbo, o verbo ver, nesta pessoa que é o vós, tá? Ele é verde. Vós vedes, tá bom? Tá? Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Tá bem? Okay. Essa é a pronúncia. Esse poema, Silvana, para você ter uma ideia, ele é do século XVI, especificamente 1543. Olha a coisa interessante. Eu peguei um poema bem antigo para mexer um pouquinho com vocês aqui. Primeira ideia, vocês vão ter que entender que, dependendo do texto, a leitura tem que acompanhar o texto. Por exemplo, o poema, a chave de entender o poema é a leitura. Se você entender, às vezes só você em ler o poema corretamente, você já começa a entender o poema. Por exemplo, agora vou reler aqui. Menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, por que me não vedes? Olha, uma coisa interessante aqui. Como a gente não vai ter muito tempo para discutir o texto, eu vou dar aqui vou dar spoiler desse poema aqui. É o seguinte, o poeta encontrou uma menina que tinha os olhos verdes, iguais o meu aqui, ó, verdinho aqui também, viu? Estão vendo que estava escuro, mas é verdinho também. Verde mudando de cor, verde, amarelo, muda. Só que, veja você, desde o século XVI, tá? Então isso não é de ontem,
que a cor verde já significava, dava a ideia de esperança, já simbolizava a esperança. Então, quando ele viu a menina de olhos verdes, ele entendeu que essa menina deveria dar ao poeta esperança, já que ela tinha a cor verde nos olhos. Só que acontece, nas obras de fato, nas obras, no dia a dia, ela não dava esperança ao poeta. Ou seja, ela tinha olhos verdes, que deveria dar esperança ao poeta, mas no fundo ela não queria o poeta. E aí ele entra no finalzinho, como que diz, apelando. Já que você tem olhos verdes, a cor da esperança, e não me dá esperança, você não devia ter olhos verdes. E mais ainda, você não devia enxergar. Você não devia enxergar, porque simplesmente você não é capaz de me ver. Esse verdes aqui não é a cor verde. Esse verde aqui é o verbo ver. Ou seja, vossa condição não é de olhos verdes. Você deveria ser cega, menina, porque você não é capaz de me enxergar. E não é justo você que tem os olhos verdes não me dar a esperança. Perceberam? Tá? Olha como é que o poeta fala. É claro que você não sabe se isso é uma realidade ou uma recriação, mas Camões era um mestre de trabalhar a língua. Então, ler o poema requer toda essa vivência. Por isso que eu digo a vocês, se quiserem, portanto, ler um poema, é uma ótima oportunidade, porque vocês vão ter que aprender a ler poema. Perceberam? Vamos lá. Vou pegar aqui é um outro poema, vou passar esse poema aqui agora. Vamos lá. Eu queria que alguém lesse para nós esse texto aqui. Quem pode ler? Quem pode ler? Bora? 3, 2, 1, valendo? Tá, vou ler, professor. Por favor. Matemático sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático. Deixo toda a sensação natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São apenas isso, 9 daquilo, 15 para 11, 700, 300. Mas Opa! Na real, e começo a fazer versos hindu. Ok, Verônica. Bom, a Verônica se enrolou um pouquinho. Natural, Verônica. Porque olha a genialidade desse escritor aqui. Ele juntou letras e números. Só que quando a gente aprende a ler dentro de uma lógica. O nosso cérebro ele é treinado para ler as palavras dentro de as letras dentro de uma certa lógica. Ele manteve essa lógica, só que ele ficou misturando letras com números. E aí deu um nó. Alguns de vocês talvez não conseguiram ler esse texto aí. Outro, como a Verônica, conseguiu ler, mas ela comeu aqui algumas palavrinhas. Então, deixa eu reler esse texto aqui para ficar bem claro. Matemático sensacional. Às vezes, eu acordo meio matemático. Deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto, mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. Perceberam? Ou seja, o que vocês têm que entender? Já começam os desafios aqui. A gente tem que entender que alguns textos vão nos oferecer alguns obstáculos. Mas se eu sou um bom leitor, ou um leitor insistente, ou um leitor que busca cada vez mais preparo, então eu vou em busca eu vou tentar superar essas dificuldades. Qual a minha mensagem para vocês hoje? Não parem no primeiro obstáculo. Pessoal, mas quando leio 2 páginas, eu estou dormindo.
pode dormir. Amanhã você vai pegar e tentar ler 3 páginas, vai tentar dormir na 3ª página. Depois de amanhã, vai tentar dormir na 4ª página. E você vai preparando o seu corpo para receber essas leituras. E quando for muito difícil, não se envergonhe. Pega um dicionário, vai no Google, liga para alguém, pergunta ao professor. Ou seja, vocês não podem deixar de ler porque o texto tem uma certa dificuldade. É um desafio para vocês, como pessoas, leitores, a enxergar isso aí. Tudo bem, por enquanto? Vamos lá. Por fim, só mais esse texto aqui agora. Eu acho que eu já coloquei isso num texto anterior, mas vamos lá, vou repetir isso aqui. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Lixo e 2 pessoas na sombra. Na verdade, é só lixo. Só lixo. Isso aqui é só lixo. Tudo isso aqui é lixo. Ó. Isso aqui é lixo. Agora, a genialidade do artista foi tamanha que este lixo conseguiu projetar lá no fundo a imagem de pessoas. Então, veja que, na verdade, essa aqui, o nosso olho, você vê, o nosso olho é como uma câmera fotográfica. Você olha e registra aquilo que quiser. Você pode ver lixo ou poesia. Tem gente que não vê poesia aí, tem só ver lixo. A gente pode ver miséria e esperança. Mas uma coisa é verdade, o artista ele é capaz de nos fazer transportar para esse mundo diferente. Então, eu louvo muito o trabalho dos artistas, porque eles têm um olhar que nós, basicamente, às vezes, não conseguimos enxergar. Por isso que a gente tem que tomar muito atenção, tá? E quando você for ler algum texto, que você, de fato, mergulhe. Seja intensa. Vá ao museu, veja um quadro, mas que você tente enxergar, tente decifrar. Agora, se você, por sozinho, não der conta, busca ajuda. Quem levantou a mãozinha aí para falar? Professor, eu gostei muito dessa imagem aí. Ela está disponível, o slide? Tá, eu vou colocar na aula, vai estar junto com você na aula lá, viu? Para depois você analisar um pouco mais. Tá bom, eu gostei muito. Perfeito? Obrigada. Perfeito. Tá bom? Enfim, pessoal, vou parar aqui só para a gente... O que eu quis mostrar a vocês? Que isso aqui é um texto, isso aqui é um texto, isso aqui é um texto. Perceberam? E se a gente observar várias outros formatos, nós também temos. Então, a mensagem desta aula é: nós temos que aprender a conviver e a entender esta multiplicidade de textos que nós temos e aos quais nós somos submetidos cotidianamente. Tudo bem? Então, eu vou parar essa aula por agora. Pode ser que eu volte em momentos com vocês, tá? Eu vou só parar de gravar aqui, para daqui a pouquinho ouvir vocês aqui, tá? Muito bem.